Hello, guys! Pra gente começar, então, lembra que eu falei que o foco é tudo que está acontecendo na maratona. Hoje a gente já teve a aula 1, de repente nem deu tempo de você assistir ainda, de repente você já assistiu. Se você já assistiu ou não, a aula 1 eu trago os 3 erros que eu tenho quase certeza que é bem provável que você comete, que eu cometi, a maioria das pessoas cometem. Inclusive os comentários que eu tenho recebido até agora da aula 1 é: Teacher, realmente, a gente comete esses erros mesmo. Então, a aula 1 foi os 3 erros que você comete que te impedem de falar inglês. Hoje, a aula 1, eu falei desses 3 erros. Na primeira live do Maratonando, eu vou trazer um bônus então aqui pra gente e eu vou falar o 4º erro. Claro que não são só 3, 4, 5 erros, né, se a gente for numerar, mas eu separei os principais, os 3 que estão lá na aula 1, são assim os 3 principais que mais atrapalham você de desenvolver a fala. Por que eu tô falando isso? O foco da maratona é como você pode falar inglês praticando 15 minutos por dia. É o foco no desenvolvimento da fala, que é a habilidade que as pessoas têm mais dificuldade para desenvolver, para conseguir um resultado sozinho, ou até mesmo estudando com alguns recursos e conteúdos, né? Então a fala é sempre das 4 habilidades a mais desafiadora. Então o foco da maratona é eu falar inglês, tá? É bom que fique isso bem claro, porque eu falo lá na aula 1, né? É diferente aprender e falar inglês. E na aula 1 eu falei os 3 erros, que só tá lá na aula 1. Se você quer saber os 3 erros, você assiste a aula 1, se inscreve para a maratona. E eu vou trazer aqui o 4º erro, que a maioria das pessoas cometem e que também está te impedindo de falar inglês. Tudo bem? Pessoal que foi chegando, vai colocando um hello, sejam todos bem-vindos. Acabou o 20 Days, quem estava me acompanhando, a gente começa agora o Maratonando com o Teacher G comigo. E a gente vai ter live todo dia às 17, essa semana aqui e a próxima. São 2 semanas de live diárias, foco no maratona, tudo bem? Muito bem, guys, o 4º erro que as pessoas cometem e que impedem também elas de falarem inglês é gastar muito tempo. Eu vou colocar aqui, ó, muito tempo de estudo. Ah, teacher, faz favor, né? Agora vai falar que estudar muito atrapalha para falar inglês? Como assim? Muito tempo de estudo. Eu vou explicar o que é esse muito tempo de estudo. Eu não sei se você sabe, eu falo um pouquinho sobre isso também na aula 1, na aula 2, na aula 3, que vocês vão assistir ainda, né? Que serão liberadas durante a maratona. Eu não sei se você sabe como o nosso cérebro funciona em relação à memória e em relação a consolidar novos conteúdos e consolidar qualquer coisa que a gente está aprendendo. Isso não é só para o inglês não, tá? Eu trago para o inglês, que é o que eu ensino, mas não só para o inglês. Qualquer coisa que você for aprender, né, tem um processo que acontece no nosso cérebro. Inclusive na maratona a gente vai ver bem detalhado sobre isso. Se você não conhece como esse processo funciona, o que a gente entende? Bom, eu quero aprender a falar inglês, eu vou me empenhar bastante, eu vou me dedicar bastante, ótimo, até aí tá muito bom, se empenhar, se dedicar, e aí eu vou ter muito tempo de estudo, né? Vou separar um tempão de estudo para eu estudar inglês. E aí nesse tempão, né? Separe esse muito tempo de estudo, vamos imaginar que você separou lá, ó, 2 horas para estudar inglês. Tudo bem aqui? Ah, então vou separar 2 horas do meu dia para estudar inglês. E aí, vamos imaginar que o seu período mais favorável para você estudar seja à noite. Você separa lá das 7 às 9, das 19 às 21 horas, você separa para estudar inglês. Vai imaginando comigo essa cena, tudo bem? Então vamos imaginar que das 19 até as 21 horas, você separou para estudar inglês. O que acontece quando você separa um tempo, né? Estou dando um exemplo aqui de 2 horas, mas poderia ser 3, enfim. Quando você separa um tempo para estudar ou para aprender algo, né? Falando aqui do inglês, para estudar e aprender inglês. O nosso cérebro entende da seguinte forma: quando você faz isso, ele entende que você esteve exposto, que você está exposto com aquele conteúdo, vamos imaginar
com o conteúdo de inglês, né, que você preparou para estudar, uma vez. Ele entende dessa forma. Bom, agora eu vou estudar, então eu vou me expor uma vez a esse conteúdo. Essa uma vez vai ser das 7 às 9. Ele entende dessa forma, tá? Já foi provado várias e várias vezes, embasado na neurociência, como que vai funcionar todo esse processo, que quando, depois você pode até fazer uma busca rápida aí no Google, você vai achar bastante informação sobre isso que eu tô te falando. Quando você pega esse tempo de 2 horas e você começa a dividir esse tempo, né? Você pode pegar as mesmas 2 horas, só que ao invés de você fazer das 19 às 21, né? Pegar esse tempo, 2 horas estudando, você pega essas 2 horas e fraciona esse tempo, tá? Como, teacher, eu posso fracionar? Você pode fazer várias combinações, né? Aí vai depender da sua disponibilidade, né? Como que você tem, qual que é a sua frequência em relação ao estudo. Mas o que que é o ideal aqui? Toda vez que eu pego um tempo de estudo, inclusive eu tenho uma aluna que relatou isso para mim esses dias, teacher, eu estudava 2 horas por dia e não via resultado, né? Acaba vindo a frustração ainda, né? Porque você fala, poxa vida, estudo 2 horas por dia e não vem o resultado. Não é nem que você não aprende, mas você não alcança o resultado que você deseja. Você absorve alguma coisa, aprende algo, só que muito longe, muito aquém ainda daquele resultado que você queria. Pelo tempo de estudo, nossa, 2 horas já era para estar bem melhor, né? Você aprende alguma coisinha, mas parece que, né, não vai, fica estacionado ali. Então, o que é o ideal para a sua memória funcionar melhor, o conteúdo ser absorvido melhor, né? É você pegar essas 2 horas de estudo e fracionar essas 2 horas. Você pode fracionar em 4, né? Então, ao invés de você fazer 2 horas direto, você pode fazer 30 minutos de prática, de estudo, tá? 4 vezes, né? Você vai ter 4 momentos de 30 minutos, né? Para você dar 2 horas. Então, você pode pegar essas 2 horas e fracionar. A partir do momento que você fraciona esse tempo, tá? Então, eu vou fazer 4 momentos de meia hora ao invés de 2 horas. É isso, teacher? Sim, é isso. Tá, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou organizar isso? Aí você começa a organizar dentro da sua disponibilidade, dentro da sua frequência. Não é só o tempo fracionado que resolve ou que melhora o resultado, que torna aquele estudo meu mais eficaz, tá, guys? Como eu falei para vocês, são vários erros que a gente acaba cometendo que nos impedem de falar. Mas se eu já entender que se eu fracionar o tempo, né, o tempo maior que eu acho que seria a solução, fracionar em mais vezes. Então, o que você vai focar aqui? Mais vezes e menos tempo. Essa vai ser a sua conta. Então, você vai ter lá mais vezes. O que isso vai indicar para você quando você coloca mais vezes? Aumenta a sua frequência, né? Então, você começa a ter contato com o idioma, falando aqui do inglês, você aumenta a sua frequência, né? Você começa a ter uma consistência mais frequente, porque ao invés de uma vez que você tinha aqui, ó, olha como a nossa conta ficou diferente agora, né? Aqui você tinha uma vez de contato com o idioma, tudo bem? Das 19 às 21, uma vez, independente se era 2 horas. Aqui, se você fracionar, eu fiz uma primeira fração aqui, né? Dividimos em 4. Eu fracionaria um pouquinho mais, tá? Mas, que é o que eu falo, os 15 minutos por dia, mas vamos manter aqui. Pra gente começar entendendo. Se eu fracionar em 4, ó, de uma vez que eu estava tendo contato com o idioma, eu já vou passar a ter 4 vezes. Olha como já mudou. Vê se faz sentido para você esse raciocínio. Então, eu tinha uma vez de contato, agora eu tenho 4 vezes de contato. Ou seja, eu já aumentei a minha frequência de exposição com o idioma, tá? Vê se até aqui tá ok. Ou alguém, teacher, não tô entendendo essa conta aí não. Já é matemática? O que é? Por enquanto tá tranquilo, mas a Ana Paula no YouTube comentou. Eu realmente cometi esses 3 primeiros erros. A Ana Paula, eu acho que ela tá maratonando e ela já tá dando spoiler aqui.
Mas é não é Ana Paula Amaral. Olha, pode ser. Não sei, só tá escrito Ana Paula. Não conta spoiler, né, Ana? Ana Paula, se for você, comenta aqui. Mas ela já falou, eu realmente cometi esses 3 primeiros erros, que é o que você fala na maratona, né? Exatamente, né? E aí, ó, o quarto erro, Ana, eu não sei se você cometia esse erro, mas a maioria das pessoas, quando eu falo assim, a maioria das pessoas, é que durante esse tempo todo, lidando com isso, ensinando inglês, ajudando as pessoas a falar inglês, eu não sei. Uma vez uma pessoa me perguntou, Teacher, quantos alunos você já teve? Eu nunca parei para fazer essa conta, não faço ideia mesmo, mas é muita gente, 15 anos, né? Considerando que eu tinha turmas às vezes de 10, 12 alunos, fora os eventos presenciais, intensivos, não sei quantas pessoas. Mas assim, todos que chegavam até mim tinham passado pelos 3 erros, que eu comento na aula 1, e esse quarto erro também. Vou estudar bastantão, porque daí eu tenho resultado. A intenção é muito boa, né? Gente, separar 2 horas para estudar, poxa vida, né? A intenção é excelente. Só que eu continuo tendo o quê? 1 vez de exposição. Aqui eu tenho o quê? 4 vezes. Nessa primeira fracionada que a gente deu. Dá até pra gente fracionar um pouquinho mais e aumentar ainda mais essa quantidade de exposição, tá? Ah, a Ana Paula do YouTube é a que segue a gente no Instagram, que sempre acompanha, é a @aninhatalento. Seja bem-vinda! Hoje ela tá em outra plataforma. Porque a Ana Paula Amaral tá aqui no Instagram. Falou então Ana tem Paula. 2 Ana Paula. Sejam bem-vindas, Anas. A Ana Paula, que tá no Insta, vai fazer uma live comigo quinta, né, Ana? Acho que a gente combinou. A gente vai fazer uma prática juntas na quinta-feira. Então a Ana Paula vai estar comigo na quinta-feira. A gente vai fazer uma live junto para ela e representando o pessoal que está acompanhando. Mas é exatamente isso, para as 2 Anas, né? Então, além dos 3 erros que a gente viu lá na aula 1, um dos erros que também acaba acontecendo, um quarto erro, que eu não coloquei lá para não ficar tão extenso, porque eu ainda considero aqueles 3 principais, mas esse daqui também a gente pode acrescentar, é eu separar um tempo extenso de estudo, achando que eu vou ter um resultado eficaz. A intenção é tão boa, tão bacana, mas na prática, gente, esse resultado, esse tipo de estudo, hoje, olha, na verdade isso já foi descoberto há tanto tempo atrás, eu não consigo entender por que isso não é expandido para todo o processo de aprendizagem que a gente tem, não só de inglês, mas para a educação em geral, né? Ainda fica nesse conceito, né, que usava quando eu era criança, já faz tempo, gente? Faz tempo. E por que não aqui, que já é uma descoberta da neurociência embasada em estudos, provas, que o nosso cérebro, em relação à memória, consolidação e tudo mais, ele vai absorver muito mais informação, né, porque ele trabalha muito melhor assim do que aqui, né? Então esse quarto erro seria exatamente isso, né, de 1 vez de exposição que eu tenho aqui, eu passo a ter 4. Então, uma continha simples que a gente já consegue. Então se eu separar 4 momentos de meia hora de treino, é mais eficaz, teacher? Sem sombra de dúvida. Como que você pode fazer essas 4 vezes? Você pode fazer uma vez de manhã, você pode fazer uma vez logo depois do almoço, você pode fazer uma vez à tardezinha e você pode fazer uma vez à noite. Sem contar que a sua disposição para estar exposto a um conteúdo por meia hora, você vai perceber que é muito melhor e maior do que aqui 1 hora. Vai ficar até aquele gostinho de quero mais. Acho que a Ana Paula falou isso pra mim, né? A Ana Paula Amaral. Fica até com um gostinho de quero mais, porque passa tão rápido, né? E esse gostinho de quero mais é muito produtivo, né? Porque daí aquela meia hora, aqueles 30 minutos que você ficou ali exposto com o conteúdo que você separou, né, você vai absorver muito mais. É um tempo onde você vai conseguir estar focado, porque a gente tem um tempo de foco que o nosso cérebro está focado, né? Às vezes o pessoal fala assim, os cursos de intensivos e imersões, que agora tá um tempinho, né, a gente não podendo realizar, infelizmente. Eu tinha intenção de ter um agora em julho, provavelmente não vai acontecer. Mas quando eu falo pro pessoal, gente, a gente vai ter aula das 8 horas da manhã às 19. O pessoal fica, que, teacher, você é louca? Como assim das 8 às 19? O que o pessoal pensa? Ó, você vai ter aula das 8 às 19. O que passa na sua cabeça? Uma carteira,
Não é mais ou menos isso? Você sentado, um caderno, você com um lápis ou uma caneta na mão, um professor lá no quadro, você anotando, falando, meu Deus, das 8 às 19 eu vou Batendo morrer. aquele sono. Batendo aquele sono, né? E aí, o que a gente faz no intensivo? A gente faz isso aqui, ó. A gente pega toda aquela hora das 8 às 19, faz várias práticas de várias coisas num tempo menor, dando a impressão, fazendo a simulação, na verdade, disso aqui. Então você faz uma atividade, 5 minutos. Passou essa atividade, você já está indo para uma outra atividade, para uma outra, e aí a gente passa o dia fazendo isso aqui, fracionando o tempo dentro do tempão. E aí passa o dia, os alunos falam, nossa, teacher, eu não acredito que passou. Não cansou, né? Às vezes dá aquele cansaço físico, às vezes você dormiu tarde, acordou cedo, um cansaço físico natural. Mas a mente, ela não cansa o tanto que se você fizer isso aqui, das 8 às 19. Imagina, você não vai aprender nada, né? Você anotando lá aquela aula, não rola, né? O seu cérebro não funciona assim, o meu também não, né? Então, num evento, por exemplo, que a gente tem uma carga horária muito extensa, que é das 8 às 19 horas, a gente faz isso aqui, a gente fraciona em várias atividades, e aí a gente vai mudando de atividade o tempo todo. Cada vez que a gente muda de atividade, toda vez que a gente muda de atividade, o seu cérebro entende que ele está se expondo de novo aqui. E aí a gente consegue fazer essa carga horária que é extensa, olhando a primeiro momento, só que passa o dia a gente não teve esse efeito aqui, ó, né? Por isso que ele é tão produtivo, né? Essa carga horária, por isso que o intensivo é tão produtivo nesse formato. Nesse aqui eu já não sei, não posso falar. Eu falo pelo formato que eu uso, né? Que é embasado nessa condição aqui, que tem toda a base da neurociência. Então, só para você entender como que funciona, né? Você pegar o tantão e ir fracionando. Alguma dúvida, algum comentário aí? Por enquanto não, mas a Ana Paula Amaral, que vai participar da live com a gente essa semana, ela falou que é verdade. A gente quer estudar muito mais fracionando o tempo. Não é? Então fica até... Porque você estudou, você focou, teve o resultado, né? Dá até aquela vontade de estudar um pouquinho mais. E se você até estudar um pouquinho mais, às vezes os alunos perguntam, eu posso ir um pouquinho além, teacher? Não tem problema, né? O que não pode é estudar um pouquinho mais, muito mais, entende? Ah, eu fiz isso aqui, acho que eu já vou fazer mais uma vez. Ok, esse pouquinho não tem problema, porque na verdade a gente já trabalha com uma margenzinha de um pouco mais, né? Ou um pouco menos. Então a gente trabalha com uma margem onde eu sei que vai ter aluno que vai trabalhar um pouco menos e eu sei que vai ter aluno que vai trabalhar um pouquinho mais. Porque se ele trabalhar um pouquinho mais, deu aqui, tá tudo bem também, tá? Fala, Lê. E ó, a Renata, que tá acompanhando a gente no Facebook, ela falou que ela fez curso de 3 anos com aula aos sábados por 2 horas e não teve sucesso. Renata, né? Isso. Ela tá maratonando com a gente? Assistiu a aula 1, Rê? Não sei, vamos ver se ela Comenta responde. aí, porque eu falo exatamente isso. Ó, mas no meu caso foram 5 anos, eu tô ganhando de você. Você foi 3 anos, né? Eu ganhei de você. 5 anos, aula ao sábado também. Eu fazia de manhã, das 8 às 10. Ó, tem um comentário aqui do Léo Arruda no Instagram que tem o vídeo perfeito pra ele assistir. Ele falou assim: sou iniciante, posso assistir séries com áudio em inglês e legenda em português? Porque se eu colocar o áudio e legenda em inglês, não consigo entender, nem mesmo pelo contexto. E aí ele falou de assistir em inglês e a legenda? Em inglês e a legenda em português. Aí ele perguntou se seria interessante assistir dessa forma e tem um vídeo perfeito no IGTV falando sobre isso, que é comigo, aliás. Exatamente. O Léo não tá vendo a Lê, mas tá ouvindo a vozinha dela, né? Léo, a gente postou. Ele já subiu esse vídeo? Já. Tá lá no IGTV. Tá lá no IGTV. Acho que o nome é Qual Série pra Treinar Meu Inglês, algo do tipo. A gente fez uma live e aí a gente subiu essa live pro IGTV e deixou lá tanto no IGTV, acho que no Facebook você também encontra, falando de como praticar série para iniciante. Eu tenho exatamente o que você me perguntou. Então eu passei lá uma técnica, tem até um resuminho lá no feed também do meu Instagram. Então a gente passou técnica de como fazer, como treinar com a série, que você vai pegar um trecho na verdade, né? E além da técnica, a gente indicou as séries ideais para nível iniciante, as séries ideais para nível intermediário. Mas tem isso, teacher? Tem. Imagina você assistindo GOT, né? O Game of Thrones,
iniciante, com aquele vocabulário de sei lá que ano que a série acontece. Não rola, né? Séries de época não é o ideal para o iniciante se ele quer treinar. Ele pode assistir para entreter. Isso sempre, qualquer série tá valendo para entreter. Mas tem um vídeo assim sensacional, detalhadíssimo, acho que vai te ajudar muito, Léo. Tá lá no IGTV. Se você não encontrar, me manda um direct que eu mando o link direto. Mas tá lá no IGTV, acho que nós postamos essa semana. Você vai achar lá. Todos os vídeos estão sempre no IGTV e tem no alguns Facebook. dias. A Renata, que comentou que ela fez o curso no sábado, ela falou que não tá assistindo a maratona ainda, mas vai correr assistir. Isso, então o link tá na bio aqui. Tá na bio ou ela tá aí. Ela tá falando pelo Facebook. Pelo Face. Na fanpage também. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que é inglês.teacherg.com.br/maratona. Eu acho que é isso, Não, gente. senão a gente manda uma mensagem pra ela. Isso, eu te mando o link lá se você não encontrar, tá bom? A Cíntia Brandão é das nossas, né? A Cíntia. Ela falou assim, só tive sucesso com o curso da Teacher G, pois fiz curso em várias escolas de inglês muito famosas. Abafa, né, Muito Cíntia? famosas e não rolou. Guys, é o que eu tava falando. Esse tempão aqui que é usado praticamente no ensino em geral. Ele é usado, né? Nas escolas públicas, particulares, ensino médio. Eu vejo as minhas filhas, uma acabou de sair da faculdade ano passado, outra ensino médio. E esse sistema é utilizado ainda, né? Esse tempão sem essa fracionada. Eu não sei, enfim, né? É uma outra questão a ser discutida. Por que não aplica técnicas onde a gente sabe que o nosso cérebro vai absorver mais informações com menos tempo? Não é isso que a gente precisa? Porque tempo a gente não tem. O negócio que a gente não tem é tempo, né? Então, se eu tenho uma técnica que com menos tempo eu tenho um resultado adequado, para que eu vou, né, numa outra técnica onde eu vou levar muito mais tempo? E aí, imagina. Isso aqui, a Renata comentando ali de uma vez na semana. Isso aqui, Renata, ainda estava considerando todo dia. Imagina todo dia você separar 2 horas, tá? Todo dia. Não é que você não vai aprender nada, mas você vai levar muito mais tempo do que se você fizer isso. Isso aqui acelera demais o seu processo de aprendizagem. Agora, imagina se a gente pegar isso aqui e ir para uma vez na semana, que é o que acontece com a maioria, né? Faz uma aula de inglês uma vez na semana. Nossa, aí, gente, aí é muito tempo mesmo para o resultado vir. E o pior de tudo isso é que a gente ainda fica com aquela sensação que o problema é com a gente, né? Eu falo isso na aula, né? O pior de tudo é que a gente acha, o problema sou eu, porque 3 anos, né? Eu tive muitos alunos que chegam até mim, eu sempre pergunto, né? Quem já conversou comigo sabe, eu sempre pergunto, até pra galera que vem tirar dúvida da maratona, qual a sua experiência com o inglês? Essa é a minha primeira pergunta depois do nome. Tá, qual é a sua experiência com o inglês? Eu sempre pergunto isso. Muitas pessoas, mesmo já sendo meus alunos, eles omitem a informação do tipo que já estudou 3 anos, porque tem vergonha. Tem vergonha de falar, porque ele pensa o seguinte, se eu falar pra teacher que eu estudei 3 anos e eu não falo inglês, o que ela vai pensar? Que eu sou burro. Olha o peso que vem, né, junto com a pessoa, a carga que vem. E não é nada disso. Mas a pessoa acaba acreditando nisso, né? Eu estudei 5 anos e não falo inglês, eu sou incompetente mesmo. Aí às vezes a pessoa nem fala. Eu já tive aluno que já foi para intercâmbio e não fala. Depois eu vou descobrir numa coisa. Você já fez intercâmbio? Você nunca me falou. Teacher que tem vergonha de falar. Né? Chegar a um ponto que a pessoa tem vergonha de falar da experiência que ela teve, se já estudou ou não, o tempo que ela já estudou, que foi para intercâmbio, por conta disso. Né? Como ela não teve resultado, ela acha que o problema é ela. Então ela, vou ficar quieta, porque senão a teacher vai pensar que eu sou... Olha que triste, né? Chega a ser triste. Então, esse é o 4º erro. Quem não viu os 3 erros, entra lá para assistir a aula 1, que tá sensacional. Regravei todas as aulas, né? Que teve um workshop que rolou faz pouco tempo atrás, mas por conta do isolamento social, muita gente não conseguiu participar. Falou, teacher, nossa, tava uma loucura a minha vida, porque foi bem no período que estava começando o isolamento social, então muita gente se readaptando e não conseguiu acompanhar. Então esse tá rolando por conta disso. E aí eu dei uma reformulada com mais conteúdo, mais coisa bacana, o maratonando que a gente não teve, né, no workshop. Então as aulas estão todas regravadas, tá bem bacana mesmo. Josimar comentou aqui, ele falou assim, sou grato a Deus por conhecer vocês, vejo que é possível aprender inglês. Que legal, eu acho que o Josimar tá maratonando, que acho que eu acho já que vi ele ele tá comentando alguma coisa. Eu lembrei pelo nome, eu já vi ele comentando alguma coisa, ou me perguntando algo e eu respondi. Eu acho que a gente já... E aí ele e a Kel comentaram que os dois já tiveram essa sensação de que o problema era com eles. Gente, não, tá tudo bem com vocês, tá bom?
As pessoas falam, mas teacher, não, mas eles querem me convencer que o problema é com eles, né? E às vezes eles ficam bravos porque nunca conseguem me convencer. Não, teacher, mas o meu caso, porque você não sabe o meu caso. Eu falo, gente, você tem um laudo médico, alguma coisa que comprove alguma incapacidade sua, né? Algo que de fato, alguma deficiência na região responsável pela linguagem, que de repente a pessoa realmente tem. Aí é uma outra situação, né? Às vezes sofreu algum tipo de acidente cerebral que pode danificar a região da linguagem. Aí a gente tem uma outra conversa. Não, Titi, pelo amor de Deus. Tá, então se não é nada disso, eu tenho quase certeza, para não falar que eu tenho certeza, né? Mas eu tenho quase certeza que não tem problema nenhum com você. É só o jeito que você foi exposto, né? Na hora que você se expõe de forma adequada, você vai começar a perceber, opa, e não é que eu não tenho problema nenhum mesmo? Isso é muito bom. Só o último comentário, que a Isa Gonçalves comentou que não recebeu a confirmação por e-mail da maratona. Então acho que talvez dá uma checada Isa, nessas tá no Insta, caixas. não? Tá no Instagram. Manda pra mim no direct o seu e-mail. Que eu tive um probleminha com a Fernanda. Às vezes quem acessa pelo celular, eu não sei se é antivírus, às vezes ele não deixa abrir, né? Ele dá uma mensagem lá. Então manda o seu e-mail pra mim no direct, mas pode já mandar já. Aí eu já pego, já jogo lá e vejo e dou um feedback pra você. Se já tá confirmado ou não, tá bom? Então manda seu e-mail pra mim, eu vejo pra você. Mais alguma pergunta ou dúvida? Por enquanto não, acho que é isso. Muito bem, guys. Então, ó, thank you so much. I hope to see all of you tomorrow at 5. Espero ver todos vocês amanhã às 5, tá? Quem estiver assistindo, participando da maratona, comenta, deixa sua dúvida lá, porque daí a gente vai trazendo aqui nas lives, tudo bem? Então, amanhã às 5. Então, a gente se vê amanhã às 5 horas. Bye, bye. See you!